Neste vídeo nós vamos lhe ajudar a definir qual cargo que você vai, auditor ou analista, ou até mesmo, de acordo com o que nós vamos falar, você vai ratificar a sua decisão de ter escolhido já auditor ou analista tributário da Receita Federal. Nós estamos no período de pré-autorização. E depois que sair a autorização, o tempo vai correndo e você precisa acelerar seus estudos. Por isso, eu estou aqui para poder lhe ajudar a deixar clara a sua tomada de decisão. Então vamos para a tela. Na tela eu vou te apresentar aqui informações gerais para poder facilitar sua tomada de decisão. Analista ou auditor, qual concurso será melhor para você, tá? Nesse sentido, nós vamos dividir três perfis, que são os perfis que nós vemos durante o processo de atendimentos de aluno de mentoria. Perfis que você vai identificar aquele que é mais próximo de você e aí vai facilitar sua tomada de decisão. Podemos seguir assim? Então preste atenção na tela, vamos dar orientações gerais sobre o concurso, tá? Receita Federal tem mais de 22 mil cargos vagos. Destes 22 mil, eu tenho 12 mil de auditor fiscal vagos. E temos 10 mil aproximadamente, tá? 10 mil de analista tributário. E aí vem aquela grande pergunta: Jefferson, eu ouvi um boato dizendo que não vai ter concurso para analista tributário. Eu já fiz um vídeo que está aí no canal, exatamente para poder trabalhar aqui num cenário, né, de normalidade, cara, tem menos analista e a ideia é ter mais analista do que auditor. Então não faz sentido na minha cabeça sair um concurso apenas para auditor e não ter analista. Eu vou até falar mais um pouquinho para você que está me vendo, por quê? O auditor fiscal é a autoridade tributária e aduaneira da União, tá? Autoridade. A autoridade, ela tem que ter o quê? Apoio, suporte, preparação. E quem faz isso daqui? O analista tributário. Então não faz sentido eu ter mais auditores do que analista, porque a ideia é ter mais analista do que auditor. E o quantitativo de claros vagos é mais de auditor e de analista. Olha só, aproximadamente aqui, bem equiparado. Então, não tem como a gente ficar raciocinando que não vai ter para analista tributário. Jefferson, por que auditor tem mais claros vagos do que analista tributário? Exatamente para você que vai fazer o concurso de auditor fiscal, você vai ter pessoas bem preparadas que foram aprovadas no último concurso de analista tributário. Então o analista sai e deixa essa vaga. Por isso que tem este buraco, esta diferença. Porque o auditor fiscal, como autoridade tributária e aduaneira da União, ele passa no concurso e fica. O analista tributário, ele dá continuidade no concurso e passa para outro concurso. Entendeu a diferença? Caramba, Jefferson, obrigado. Você passou a diferença, agora eu entendi. O último concurso foi 2022, com provas em março de 23. E é o que nós estamos esperando. Prova em abril de 27. Nós já fizemos aí a projeção e também fizemos vídeo sobre isso, tá? 430 para auditor, entraram 800 para analista tributário, em média. A autorização do novo edital está em trâmite, então nós estamos na pré-autorização. Inicial de auditor, aproximadamente 24. Inicial de analista, aproximadamente 14. Final de auditor, teto, 46 mil em média, analista 27 mil. Então já demos um overview para você que está caindo neste canal e não está sabendo sobre o cargo de auditor e analista. Para você que já está estudando, acredito que você já tenha conhecimento dessas informações, vamos para os perfis. Então nós traçamos aqui três perfis, tá? Esses perfis, o estrategista, o realista e o ambicioso. Esses três perfis você vai se identificar, vai se colocar nessa situação que mais lhe encaixa e vai facilitar, porque nós vamos discorrer sobre esses perfis
e vamos te ajudar a tomar a decisão para o próximo concurso da Receita Federal, se você vai de auditor fiscal ou vai de analista tributário. Tudo certo? Tamo junto? Então já deixe seu like aí, deixe seu comentário já se você já decidiu. Se você decidiu auditor, coloca auditor. Se você já decidiu analista, coloca analista. Se você está indeciso, coloca indeciso. Exatamente para que a gente possa entender como é que está toda a nossa comunidade. Estamos de canal novo, então já se inscreva no canal, por quê? Para dar a moral para toda a nossa equipe. Vamos para a tela. O primeiro perfil é o estrategista. O perfil estrategista é aquele que entende que para passar para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil é necessário estudar de médio a longo prazo. E com isso ele mantém o quê? Uma preparação consolidada. Então, ele é estrategista consolidada. Por quê? Ele entende que se ele tiver uma preparação consolidada, ele vai aumentar as chances de aprovação. Nesse sentido, o estrategista ele já começa com as disciplinas mães, porque ele vê os nossos vídeos. Então, ele vai ficar muito bom em português, ele vai ficar muito bom em direito constitucional, ele vai ficar muito bom em direito tributário, ele vai ficar muito bom em contabilidade geral, ele vai ficar muito bom em raciocínio lógico. E aí ele também vai ficar muito bom em duas leis, a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional. Ele não tem pressa, ele é estrategista, ele aposta no quê? Na consolidação do conhecimento. E aí ele sabe que estudando para auditor fiscal, ele está estudando também para auditor fiscal estadual, auditor fiscal distrital e auditor fiscal municipal. Então, ele sabe que com essa estratégia de estudar de médio a longo prazo, com uma preparação consolidada, ele consegue abrir o leque, ele é estrategista. Então você percebeu que o estrategista, ele tem uma visão, eu vou ter que estudar de médio a longo prazo, mas nesse intervalo de 2 anos eu consigo ser aprovado. Ele vai armando a arapuca para as bancas. E aí a banca chega, entra o concurso e ele consegue a aprovação. Ele é estrategista. E eu falo para você com muita propriedade, pelo fato de já aprovar diversos alunos, entender que o estrategista ele tem um nível a mais de consciência de aprovação. Ele não fica desesperado, ele não fica esperando edital, ele se prepara. Arma a arapuca, o edital sai e ele engole, entendeu? Este é o perfil estrategista. E aí, se você tem o perfil estrategista, você vai decidir se você vai para auditor ou analista por causa do seu perfil. Já o perfil realista. O perfil realista, ele quer o quê? Ele quer ser aprovado na Receita Federal do Brasil. Ele quer ser aprovado. Então, o realista que trabalha, o perfil que trabalha, que tem obrigações externas, que tem filhos, que às vezes, pode cuidar dos pais, ele tem obrigações a mais, a cabeça dele, vamos fazer aqui a cabeça dele quase que explode de tanta coisa na cabeça, tudo na cabeça dele. Então ele é realista. O que ele vai fazer? Ele vai para analista tributário da Receita Federal do Brasil. Eu falo para você que a maioria de vocês deveria se encaixar nesse perfil. Sabe por quê? Porque você trabalha, você tem filho, você tem obrigações, você tem tempo reduzido. E aí, este é o perfil que eu tô batendo na tecla. Eu falo, cara, se você tem 3 horas diárias, 5 final de semana, seja realista. Vai para analista, por quê? Você já vai conseguir aqueles salários aqui que eu falei para você, ó. Você vai conseguir já salários de inicial 14 mil e final 27 mil. Esse final aqui você chega com 9 anos. 9 anos. Você chega nesse final. Então, ele é muito importante que você entenda qual é o seu perfil. Esse foi o meu perfil. Eu era sargento paraquedista, PQD, do Exército Brasileiro. Eu trabalhava demais, tropa operacional, eu tinha em média 3 horas durante a semana
e eu fazia 5 horas final de semana. Com 10 meses, eu passei para analista. Agora, por isso que eu falo, entra na minha mentoria, por quê? Porque a gente consegue fazer com menos tempo, porque as coisas evoluíram, eu aprendi demais, já provei muita gente, já tenho uma plataforma de mentoria inteligente que ajuda demais e está cada vez mais calibrada exatamente para poder te ajudar. Por isso que nós lançamos o desafio Analista Tributário. Nenhuma outra empresa faz isso. Colocar em cima da mesa, garantir que se você não for aprovado, eu devolvo o seu dinheiro. Mas é necessário estudar, mas é necessário cumprir as etapas, mas é necessário fazer revisão. Então, o realista, ele segue nesse sentido. E o último perfil é o ambicioso. O perfil ambicioso, ele quer o quê? Ele quer dicas, ele quer diminuir o tempo, ele quer o atalho, ele quer atalho porque ele só pensa em ser auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E para isso, ele investe pesado, pesado. Não só em relação a reais, mas também a delta tempo e energia, tá? Esse daqui geralmente é um perfil de atletas. O pessoal que é atleta gosta muito desse perfil. Ele entende, ele fala qual é a meta. Nós tivemos a oportunidade de poder aprovar alunos num espaço de tempo bastante curto, porque ele tem um perfil ambicioso, ele sabe da sua realidade. Né? Então, nós conseguimos aprovar um capitão aviador da aeronáutica. Ele já tem uma baita bagagem, já estudou muito, ele sabe que ele consegue estudar muitas horas. Ele fala assim, ó, passa o que eu preciso fazer, que eu faço. Esse é o perfil ambicioso, ele espera. E eu falo para você que tem o perfil ambicioso, agora é a hora. Por quê? Nós estamos calculando que a prova seja em abril do ano que vem. Para o cargo de auditor fiscal, você vai ter aqui bastante lenha para poder queimar. Então, se você tem um perfil ambicioso, acorde. Na verdade, você consegue entender que qualquer que seja o seu perfil, é necessário você o quê? Seguir firme nos estudos, tá? Eu tenho certeza que agora você conseguiu encaixar, de repente, dentro do perfil que mais é proveniente das suas atitudes, das suas habilidades, dos seus conhecimentos, e aí você consegue decidir se você vai para analista tributário ou auditor fiscal no próximo concurso. Por quê? Essa decisão é primordial para que você possa ir para o próximo nível, ok? Então, lembre-se sempre, você que estuda para concurso público, treinamento difícil, combate fácil.